Na semana passada, eu tive a excepcional oportunidade de assistir a pré-estreia de Missão Impossível 8, o Acerto Final, que, como diz o subtítulo, aparentemente a última aventura do agente secreto ultra competente Ethan Hunt. Talvez sim, eu não sei, eu tô indo. O cara tá com mais de 60 anos, então não seria de surpreender. Mas e aí, o que eu achei do filme? Eu já devo ter mencionado isso aqui no canal, mas eu sou um grande fã da série Missão Impossível. Eu não acompanhei a série de TV, muita gente não sabe disso, mas Missão Impossível começou com uma série de TV, incluindo, inclusive, o Leonard Nimoy, o Spock, no seu outro papel muito conhecido. Talvez lá fora isso seja mais sabido. No Brasil, o Leonard Nimoy a gente conhece mais pelo Star Trek mesmo. Mas enfim, Missão Impossível é uma daquelas séries que ela é completamente inseparável do seu ator principal, porque ele é produtor, ele tem a visão de quem é o personagem do Ethan Hunt, pra onde a história deveria ir e tal. Por mais que as histórias dos filmes, sendo bastante franco, são muito semelhantes. Eu, apesar de ser fã da série, inclusive, Missão Impossível 2 foi o primeiro filme que eu assisti 2 vezes no cinema. Eu sou fã da série, mas eu devo admitir que realmente as tramas são muito parecidas umas com as outras. Tipicamente envolve o Ethan Hunt e a sua equipe sendo acusados de algo que eles não fizeram, e aí eles tendo que tanto limpar o seu próprio nome, quanto desvendar lá a trama e impedir o vilão de, geralmente, explodir o mundo. E vários pontos da trama envolvem pegar esse objeto que tá ali escondido em algum lugar, que tá num local ultra secreto, ultra protegido, impossível de penetrar, e aí o plano, boa parte do filme, a parte que eu mais gosto, na verdade, é o momento em que eles estão planejando como infiltrar naquele negócio. Por causa de Missão Impossível, todas as aventuras de RPG que eu já mestrei na vida envolviam, em algum momento, o time ter que entrar em um lugar ultra protegido, e eu achava fantástico elaborar lá as defesas e ver a criatividade dos jogadores fazendo, né, basicamente bolando missões muito parecidas com o que a gente vê nos filmes do Missão Impossível. Inclusive, uma das grandes brigas que aconteceram no meu bairro foi justamente numa missão como essa, porque um dos jogadores queria dar uma facada em um dos guardas, só que aí o guarda conseguiu alertá-los ao redor e deu a maior briga no meio da sessão de RPG, porque o cara tava insistindo que em filme, quando você esfaqueia alguém, a pessoa nunca fala nada. Por que eu tô inventando agora que o cara esfaqueado vai berrar por ajuda? Enfim. A outra coisa que é relevante falar sobre isso é que esse objeto que está sendo... que a trama envolve conseguir esse negócio por algum motivo, tem um nome pra isso, que é MacGuffin. Mas enfim, voltando pro 8º filme. Eu gostei bastante, embora, como eu falei, a essa altura já tá dando uma certa fadiga da trama usual dos filmes nessa série. Não me entenda errado, Missão Impossível é um espetáculo, é tipo, dos filmes que valem a pena ver no cinema, Missão Impossível realmente tá lá em cima. É uma daquelas poucas séries em que em cada novo episódio naquela franquia, a gente tem um filme ainda melhor do que o anterior. Talvez alguns discordem sobre esses últimos 2 filmes. O mais recente também não performou tão bem na bilheteria. Vamos ver como é que vai ser com esse aqui. Tem várias coisas que eu gostei bastante. Primeiramente, eu acho que até é mais fácil começar pelas coisas que eu não gostei, que é primariamente a duração do filme. O filme tem quase 3 horas de duração. E eu sempre gostei de, quando eu vou no cinema, fazer aquela experiência de ir lá na lanchonete do cinema, pegar lá um refri, pegar pipoca e, tipo, realmente curtir aquilo. Quando eu era moleque, eu não tinha oportunidade de fazer esse tipo de coisa, então agora, quando eu vou no cinema, geralmente eu gosto de, né, é o rolê do cinema, faz parte. E eu, hoje em dia, porque os filmes estão ficando cada vez mais longos, eu não posso mais fazer isso, porque senão eu tenho que ir no banheiro, no meio da sessão, e aí perco o detalhe do filme, aí não dá. Então, é uma coisa que eu não gostei. O filme é um pouco longo, mas isso aí é normal pra todos os filmes hoje em dia. Tirando isso, eu gostei de muita coisa no filme. Primeiramente, eu gosto como esse filme tenta conectar com as tramas dos outros filmes na série, incluindo filmes que a gente já tinha esquecido, porque Missão Impossível nunca funcionou com uma conexão direta com os filmes anteriores. Esses mais recentes são a exceção, mas tipicamente você podia assistir qualquer um dos filmes sem que você necessariamente tivesse assistido os anteriores. Nesse aqui, isso não vai funcionar, porque os filmes anteriores são bastante relevantes, incluindo até o primeiro filme. Para fazer isso, eles trouxeram de volta alguns atores que estavam lá desde do começo da série, e eles têm papéis bem importantes nesse, eu gostei bastante.
O filme lá, o primeiro, de 96, do Brian De Palma, ele é uma clara inspiração para esse novo, especialmente na cinematografia. O primeiro filme, ele usava muito daquele Dutch angle, que é uma câmera levemente entortada, assim. Tem um filme horrível chamado Battlefield Earth, com o John Travolta, outro cientologista, olha que curiosidade. Que o filme inteiro, quase, é nesse Dutch angle, né, nessa câmera meio entortada. E existem propósitos para você usar uma técnica assim. Eu argumentaria que em Missão Impossível ela funciona muito melhor do que um filme como Battlefield Earth. E ele traz muito de volta o vibe daquele primeiro filme. O primeiro filme, o do Brian De Palma lá, o primeirão, ele foi muito controverso, porque a história se baseia em pegar um personagem que era querido pela galera, o protagonista da série, na TV, e tornar ele o vilão e o traidor do seu time. É por isso, inclusive, que o próprio ator que faz aquele personagem não quis aparecer no filme e o papel foi pro Jon Voight, pai da Angelina Jolie, pra quem não sabe. Então, o primeiro filme, ele era mais um thriller de espionagem, era um filme mais realmente de tensão, e não era essa aventura, ação como a franquia tem se tornado. Ela passou por um processo de Velozes e Furiosação, e eu quero dizer isso no bom sentido. Eu gosto demais do espetáculo de Missão Impossível. O fato de que o Tom Cruise está 100% dedicado em um dia se matar na frente da câmera pro seu entretenimento é uma coisa que o torna... Ele desponta de todos os outros artistas contemporâneos. O cara realmente, ele se esforça muito em fazer o melhor filme que seja possível. Ame-o ou odeie-o, mas é inegável que o Tom Cruise é um dos maiores astros de ação que já existiu. E Missão Impossível foi o palco onde ele construiu essa fama. Então, o primeiro filme, apesar daquela cena icônica lá do trem-bala, né, na França, acredito, faz tempo que eu não assisto o primeiro, tem aquela cena icônica de ele invadindo aquela sala lá aquela sala lá com o computador lá inclusive, essa cena aí, ela volta à relevância nesse filme. Uma coisa foda, eles conseguiram conectar coisas que o Ethan Hunt fez em outros filmes, como justificando a causa do conflito, da ameaça nesse filme. De certa forma, é meio que tudo culpa dele, e eu achei isso fantástico. Eu acho que funcionou muito bem. Sobre essas cenas de ação e acrobacia e loucura, do Tom Cruise quase morrendo para fazer esses filmes, que hoje em dia ninguém mais faz dessa maneira. A gente tem efeitos digitais, dublê e essas coisas, mas Tom Cruise gosta de autenticidade. Eu vou te dizer que esse filme, ele foi um pouco mais parcimonioso, para usar um termo chique aqui, em relação a quanto das cenas de ação eles revelam nesses vídeos que ficam passando para promover o filme. No filme anterior, a grande cena de ação, porque todo filme tem uma grande cena de ação. Todo Missão Impossível tem uma grande cena de ação, e no filme anterior era uma cena em que o Tom Cruise pulava de um penhasco numa moto e aí saltava de paraquedas durante essa queda e aí subia num trem que já está em movimento. E no filme anterior eu acho que eles pesaram um pouco a mão no marketing, porque eu vi tanto como é que aquela cena foi feita, e o pior, a cena foi feita com uma rampa que ele pula com a moto, mas aí no filme finalizado eles fizeram um penhasco digital para substituir aquela rampa, o que ironicamente deu à cena exatamente o aspecto de tipo fake, isso que foi feito num computador, que eles estão justamente tentando evitar com as acrobacias malucas do Tom Cruise. Então foi, na minha opinião, foi uma grande decepção no final das contas. Eu senti que não apenas eu já tinha visto aquela maluquice tantas vezes no YouTube, no material promocional do filme, mas além disso, a cena finalizada ficou justamente com o aspecto que, né, é exatamente o que ele queria evitar. Mas também porque o aspecto final da cena ficou bastante artificial. Nesse filme, eles, não sei se foi inspirado por isso, mas eu não recebi tanto material promocional mostrando a cena antes, então quando a cena finalmente aconteceu no filme, foi muito mais surpreendente e não teve o mesmo efeito de, né, por eles terem que colocar aquele penhasco digital para substituir a rampa que ele pulou, o efeito final, na minha opinião, ficou muito melhor. Uma coisa curiosa sobre essas cenas e loucuras de Missão Impossível é uma coisa que talvez muita gente não saiba sobre esses filmes. Eles não começam com um roteiro bem definido. O Tom Cruise e o Christopher McQuarrie, que é o diretor já há algum tempo da série, e que também é um cara que colabora com o Tom Cruise frequentemente em projetos assim, eles primeiro começam fazendo um brainstorm de agora eu quero o Ethan Hunt pulando desse prédio, e aí ele pula com paraquedas e o bungee jump. Eles inventam uma maluquice, depois inventam outra, e aí eles vão lá e então escrevem por que o Ethan Hunt estava fazendo aquelas coisas.
E isso fica muito aparente quando você vê os filmes, porque é sempre... Nunca você vê de uma forma linear. Você vê as cenas de ação sendo cortadas com trechos em que tá todo mundo só num local, explicando antes o que vai ser feito. Eles não costumam, na mesma cena, falar muito sobre as minúcias daquele plano, porque geralmente quando eles estão filmando aquelas cenas, essas minúcias não existem ainda. Eles se limitam a falar do que é imediato pro que eles estão fazendo ali, tipicamente. Enfim, eu gostei bastante do filme. Não é o meu favorito da série, eu acho que o Ghost Protocol ainda é um dos meus favoritos. Tem uns momentos bem de suspense mesmo, quase filme de terror. Ele é muito eficiente em... Sabe aquelas cenas em que você já viu o filme várias vezes, você sabe que o protagonista vai se safar da situação, mas ele é tão eficiente em te causar tensão que você fica realmente, meu Deus, é opressor quase o vibe quando você tá vendo as cenas. Então, nesse sentido, o filme foi muito bem sucedido. Mas é isso, eu gostei bastante do filme. O que você achou? Você já assistiu? Coloca aí embaixo nos comentários, como sempre. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. O nome desse aqui, a propósito, é Casquinha. Esse aqui é o Casquinha. Depois eu explico por que o nome dele é Casquinha. Né, Casquinha? Aí, pro chapéu, vai.